Meus amados, estamos começando um novo mês, né? E uma nova série de mensagens. E nós vamos falar sobre respostas do Evangelho para o nosso tempo. Talvez a gente tenha muita dificuldade na nossa caminhada hoje, e eu faço até uma ilustração, né? A gente está numa estrada, num caminho, e aí tem lá uma rotatória, e tem vários caminhos que saem daquela rotatória. Mas a maior tristeza e angústia que a gente tem é quando a gente chega nessa rotatória e não tem placa para dizer para onde vai cada caminho. Existem os caminhos, mas nos dá uma ansiedade, porque se eu pegar o caminho errado, eu não vou chegar aonde eu quero. E talvez a humanidade esteja enfrentando esse dilema, está numa rotatória com estradas que eles não estão enxergando por qual caminho aqueles caminhos os levarão, e isso tem trazido angústia à igreja. Por isso que eu digo que a gente vive tempos difíceis nos dias de hoje. A ansiedade virou companheira de milhões de pessoas. A pressão por resultados. Todos os dias nós somos cobrados para se encaixar e dar o resultado que a sociedade espera, tanto no hospital, quanto no banco, quanto na escola e em todos os lugares que a gente trabalha. Até na academia de educação física, nós somos cobrados por meta, por atingir o resultado e de ser o melhor possível. E também nós vemos essa pressão toda nos dá medo do futuro. A gente vê nessas últimas semanas aí as dificuldades, o medo que o mundo está enfrentando em razão das mudanças macroeconômicas aí comerciais em relação ao posicionamento dos grandes países, das grandes nações em relação ao comércio exterior. Para que lado que esse comércio vai? Tem companhias dizendo que não vão mais fornecer, que vão aumentar preços. A Wall Street, como dizem lá nos Estados Unidos, está a polvorosa, a Bovespa aqui criando dificuldades, a bolsa cai e isso impacta em juros e impacta na nossa vida. E isso traz ansiedade para a nossa caminhada, e que não dizer as incertezas da vida. Tudo isso num caldeirão pesa sobre todos nós. E quais as respostas que nós procuramos para essas questões que estão brotando? Que o mundo tem pedido soluções rápidas, mas ele segue vazio de respostas verdadeiras. E isso a gente vai ver ao longo da nossa caminhada, da série de reflexões, que essas respostas são muito contemporâneas da nossa caminhada hoje. E eu consultei alguns filósofos brasileiros para que a gente entendesse se o coração do brasileiro estava isso. Quem conhece Felipe Pondé, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, são filósofos da atualidade que olham para a sociedade e enxergam as dificuldades que ela tem vivido. E o meu desafio é justamente buscar resposta para essas perguntas que esses filósofos têm encontrado no coração da sociedade. Ela é simples e profunda, essa série. E o que nós vamos encontrar no final dela é que o Evangelho tem respostas reais para todos os nossos dilemas nos dias de hoje. Hoje nós veremos como uma mente transformada pela palavra de Deus nos resgata da ansiedade que domina toda a sociedade brasileira e muito mais ainda a sociedade mundial. Para isso nós vamos nos reportar a uma carta de Paulo à igreja de Filipos. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versos de 6 a 9. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 9. Agora é aquele momento que eu peço para os irmãos para desligar o celular, o chamado do WhatsApp, deixar de lado o TikTok, o Instagram e dar mais atenção à palavra de Deus que nós vamos ler. Nós vamos ler mesmo assentado, mas com toda a reverência.
Estava aqui na minha Bíblia o livro de Filipenses. Até hoje de tarde estava aqui. Eu só preciso achar aonde que ela foi parar. A sua não tem Filipenses aí? Tiraram daí Filipenses? Tá vendo? Estava escondido aqui, ó. Verso 6 até o verso 9. Vamos ler? Vamos assentados mesmo, com toda a reverência. Paulo fala assim à igreja de Filipos: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Pai, mais uma vez oramos a Ti, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor tire das nossas mentes, meu Pai, o espírito de dúvida, de incompreensão, e que Teu Espírito Santo, Pai, esclareça ao nosso coração a Tua mensagem. Que fale o Senhor, meu Pai, e cale-se a voz humana. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a primeira revelação que Paulo traz para a nossa caminhada, no sentido de nos levar a alcançar as respostas que estão nos nossos corações, é que devemos deixar de confiar em nós e passar a confiar plenamente em Deus. Essa é a primeira mudança de mente e de atitude que nós precisamos ter para encontrar respostas, para sair dessa angústia que nós vivemos hoje e que a sociedade apresenta para nós como estilo de vida. Paulo escreve aos Filipenses, e eu grifo aqui, não fiquem preocupados com coisa alguma. Então não fiquem ansiosos, não andeis ansiosos. O reverendo Rodrigo falou muito bem sobre isso no domingo retrasado, na pregação dele. Sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos, e Ele guardará o seu coração com toda a paz que excede todo entendimento. Essa é a orientação, para que a gente possa viver uma vida diferente e encontre respostas para os dilemas que nós vivemos. Quando confiamos apenas em nós mesmos, o peso da vida nos esmaga. E isso é algo que a gente tem visto constantemente na nossa caminhada. Eu posso confessar para os irmãos que quando eu confio muito nas minhas mãos, na minha sabedoria, eu sinto um peso muito grande, porque muitas coisas não acontecem do jeito que a gente quer. A gente não tem poder para isso. E aí a ansiedade cresce porque tentamos controlar o incontrolável. E isso se manifesta de várias formas, e a gente pode ver isso. Eu vou trazer algumas formas dessa ansiedade que a gente tem de ter o controle de tudo, e isso gera algumas coisas na nossa vida. E eu quero que cada um não olhe para o próximo, mas olhe para dentro de si e veja, será que isso tem sido constante na minha vida? Se for constante, a gente precisa buscar a Deus para que isso saia do nosso coração. Então, a primeira coisa que acontece, a primeira forma, expressão dessa falta de confiança em Deus e confiança em nós mesmos é a procrastinação. Esse é um exemplo claro de quando nós somos procrastinadores. Pastor, você está falando muita coisa difícil, eu não tenho a mínima ideia do que é procrastinar. É fazer amanhã aquilo que você deveria fazer hoje.
Você tem tudo para fazer hoje, mas você deixa para amanhã. A ansiedade gera um turbilhão de pensamentos que nos deixa inseguro. Ficamos travados sem saber que decisão tomar. Eu preciso fazer, mas eu estou tão ansioso, tão preocupado com aquilo que eu não consigo fazer. Eu confio tanto eu tenho tanta dúvida do meu poder e essa instabilidade que eu não consigo tomar decisões e seguir no caminho que deve ser feito. Então eu não faço as coisas que eu deveria fazer, mas eu protelo, não assume essa responsabilidade. E isso em relação à segurança que a gente tem. Isso é um sinal de que nós não estamos confiando em Deus. Outra coisa é o controle excessivo. Aquele que quer dominar todas as circunstâncias do que tem acontecido na nossa vida. Nos faz querer ter o controle de tudo com as nossas próprias mãos, nos distanciando da fé. Esse é o controle excessivo. Eu não dou espaço para Deus agir, mas pelo contrário. Se eu não fizer, se não for assim como eu quero, então eu me sinto inseguro. E esse controle excessivo nos afasta da possibilidade de permitir que Deus haja segundo a sua vontade. Por isso que eu tenho o controle de tudo, porque eu não quero que nada escape aos meus dedos. O meu caminho deve ser esse. Sabe aquele cara perfeccionista que não deixa o outro agir e fazer porque ele tem que determinar e como deve ser feito? Isso é uma insegurança, isso é uma angústia, isso é uma falta de confiança em Deus. Outra questão que essa ansiedade nos traz, essa falta de confiança nos traz, ou a excessiva confiança em nós mesmos, é que nós somos paralisados pelo medo do fracasso e do julgamento e que nós vamos ter em obedecer a palavra de Deus ou em fazer aquilo que nós pensamos em fazer. Como eu tenho essa insegurança, dessa minha compreensão, às vezes, da minha falta de poder, mas eu preciso tomar conta, eu não faço. E aí eu paraliso. E eu digo muitas vezes, meus amados irmãos, o pastor enfrenta essas dificuldades na vida. A gente ora, a gente pede direção para Deus, mas muitas situações vêm em que nos deixa ansioso, porque a gente quer tomar o controle, mas ao mesmo tempo a gente tem medo do fracasso. E essas situações nos alcançam todos os dias. Aí você tem medo de fracassar, você procrastina. Não, eu não vou fazer porque talvez não vá gostar. Então, como não vai gostar e eu estou ansioso e inseguro, então eu não faço. E quando eu não faço, eu fico paralisado. Nós deveríamos confiar que o Senhor tem o controle de tudo. Como nós vimos na escola dominical hoje, né, do primeiro livro de Samuel ao segundo livro de Samuel, nós vimos que Deus tem o controle de tudo. E que Davi sabia que Deus tinha o controle de tudo. Então esse é mais um problema que a gente enfrenta e que gera ansiedade e que são respostas que a gente não consegue encontrar na sociedade. Outra coisa que isso gera em nós, quando a gente confia em nós mesmos e não confia em Deus, é que a gente perde o presente. Verdade, pastor, o que você quer dizer com isso? Nós vivemos preso e se do futuro, e esquecemos da graça de hoje. A gente passa a não viver no dia de hoje, nas bênçãos de hoje, na revelação de Deus na história hoje, mas a gente vive pensando no futuro. E se não acontecer? E se chover no momento das nossas férias? E se o avião atrasar? Eu vou contar uma história aqui desse e se. Nós estávamos lá voltando, o hotel tinha que fazer o check-out nas minhas férias, né? Lá em Aracaju, tinha que ser feito ao meio-dia e o nosso voo era às 8 da noite. Então eu falei para Madá, vamos fazer o seguinte, a gente faz o check-out, deixo a mala no hotel e vamos passear no shopping, vamos passear na cidade, 5 da tarde a gente volta para o hotel, pega a mala, vai para o aeroporto e está tudo muito bom, sem preocupação nenhuma.
Aí quando chega às 5 horas da tarde, já chamando o Uber para ir pro aeroporto, cai uma mensagem no celular da Madá, aquela que fez a reserva, né? Seu voo foi cancelado. Aí imagina a ansiedade que bateu, né? Gente que estava com tudo planejado, tudo pronto. E agora? Agora, o que a gente vai fazer? Você liga para a companhia aérea, não tem telefone. A sua ligação não vale daqui desse estado. Eu tenho o pré-pago lá, o pós-pago, o plano controle. E se eu ligar para o 0300 da TAM, não funciona, porque eu estou em outro estado. E aí você tenta, o chat também não funciona. E aí, por fim, a gente conseguiu, então, acessar lá o painel de reserva. E aí apareceu assim, ó, tem voo às 3 da manhã e às 10 da manhã no dia seguinte. Eu falei, não, tá, tudo bem, tranquilo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar para as 10 da manhã o voo, a gente dorme no hotel, acorda cedo, pega o avião e vai embora. Muito mais fácil. Aí eu entrei e reservei a minha. Quando eu fui entrar e reservar dela, a TAM já tinha reservado no voo das 3. Então ela ia voar às 3 e eu às 10. Imagina o desespero. Isso porque eu já tinha conseguido reservar por mais uma noite o hotel a reserva no hotel. Aí eu tive que voltar para o cara do hotel e falar, olha, eu consegui que eu e ela voltemos para São Paulo às 3 da manhã. Então cancela para mim aí a reserva do hotel. Ele fez o maior sacrifício para fazer. Mas imagina que se eu começasse o meu dia às 8 horas da manhã que a gente acordou, e se a TAM cancelar o nosso voo? Imagina o dia inteiro eu pensando e se. Eu ia voltar lá e falar, não falei, deu certo. Eu sabia que eles iam cancelar. Agora, e se eles não tivessem cancelado e eu tivesse vivido o e se? Eu ia passar o dia inteiro, ia deixar de curtir as bênçãos de Deus na nossa vida, os momentos que Deus preparou para nós, pensando e se der problema. O que eu digo para os irmãos é o seguinte, eu não pensei e se naquele momento, se acontecer alguma coisa, mas Deus providenciou. Naquele momento que houve aquela dificuldade, Deus foi providenciando. E graças a Deus estamos de volta, o avião não caiu, não saiu da pista, estamos tudo tranquilo. Deus providenciou. E aí quando a gente chegou aqui, 2 dias depois, a gente viu na televisão lá um avião da TAM em Chapecó, que aterrissou e desceu, passou além da pista. Eu falei, e se fosse aquele voo, né? Não. Então a gente não pode ficar vivendo o futuro, a gente tem que viver o presente. E quando a gente tenta ter o controle na mão, a gente quer controlar o que vai acontecer no futuro, e isso nos gera ansiedade. Outra coisa que a ansiedade gera em nós, aquele controle que a gente quer ter da nossa vida, é o ativismo. É mesmo. Entramos num ritmo frenético de fazer, e esquecemos de descansar em Deus. Eu tenho que fazer as coisas para que aquilo que eu quero aconteça. Não basta apenas orar, não basta apenas descansar no Senhor. Eu preciso ir além, porque eu não confio que o Senhor fará aquilo que Ele deve fazer. Mas aí eu faço e eu faço mais e eu não descanso e minha cabeça fica cheia, meu coração fica pesado, porque eu quero ter o controle e fazer. Que a partir do fazer eu vou conseguir aquilo que eu quero. Paulo nos mostra um caminho diferente. Paulo nos mostra o caminho da oração. Quando oramos, confiamos. E quando confiamos, a paz de Deus guarda o nosso coração. A coisa mais aliviante que tem é orar. E principalmente, crer na sua oração. Crer que Deus ouviu a sua oração. E esse é um desafio para nós nos dias de hoje. Porque aquilo que vem a nós, vem demonstrando que nós não podemos confiar em Deus, mas devemos confiar na força do nosso braço. Aí você pode perguntar assim para mim, por que a oração vence a ansiedade? E eu respondo para você. A oração nos lembra quem é Deus. Quando a gente ajoelha e ora, quando a gente confia no Senhor, a nossa oração, o nosso pedido, nós sabemos quem é esse Deus. O Senhor nos diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade,
porque Ele tem cuidado de você. Se o Senhor é o nosso pastor, se o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer por nós, esse amor tão grande e tão maravilhoso, será que Ele não cuidará das nossas ansiedades, dos nossos dilemas, dos nossos problemas? O problema maior é porque a gente não confia no Senhor. Pelo contrário, a gente quer fazer sozinho. Eu lembro uma vez que eu era criança ainda, criança não, adolescente para jovem, e minha mãe deixou eu sair com meu primo para passear à noite, e aí ela estava muito preocupada, porque já fazia perto das 10h30, 11 horas da noite, eu sempre ligava e eu nunca liguei para ela, e ela estava extremamente ansiosa. E aí ela orou. Ela conta para mim isso, né? Ela contou para mim isso. Que ela chegou num momento que ela falou, eu vou orar para que Deus faça ele ligar para mim. Não é que naquele momento que ela orou, segundos depois, eu peguei a mão no telefone, não sei porquê, resolvi ligar para minha mãe. Sabe quando... Alguém lembra o que é orelhão? Lembra que se você ligasse 9011, você ligava a cobrar para a pessoa lá? Eu não tinha dinheiro nem ficha, eu liguei para cobrar lá em casa. Alguns segundos depois que minha mãe terminou de orar, ela descansou no Senhor através da oração. E assim ela fez. Outro dia, uns 2 anos atrás, teve aquela enchente lá em Maresias, que acabou com Maresias, litoral norte. O meu filho estava lá em Maresias. E a gente não conseguia falar e eu já estava achando que eu poderia fazer alguma coisa, né? Você vê como é que é, né? A gente acha que agora eu vou resolver. Eu falei, eu vou pegar o carro. Eu falei para a madame, eu vou pegar o carro e eu vou lá para Ubatuba. Todo mundo dizendo, não vá, porque está perigoso, a serra está desmoronando, não tem como chegar. E eu falei, eu vou pegar o carro e eu vou atrás dele. Mas antes eu falei o seguinte, eu vou orar ao Senhor. E a minha oração vai ser que Ele ligue para mim, para eu saber se Ele está bem. Desculpa, irmão. Não deu 30 segundos, tocou meu telefone. Ele falou, pai, estou bem, caiu tudo aqui, mas nós estamos bem. Caiu a linha. Foi aquele segundo que ele conseguiu falar. Dali para frente ficou acho que uns 2 dias sem conseguir falar com ele, porque caiu todas as ligações. Basta a gente entrar em oração e confiar no Senhor. Descansa no Senhor. Ainda que os nossos olhos não possam enxergar a bênção vindo, o cuidado de Deus, o Senhor ouviu a nossa oração e está cuidando de nós. A oração também traz paz que vai além do nosso entendimento. Talvez a gente não consiga compreender a força da oração. Paulo fala neste texto que ele falou, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele nos dá uma paz que não depende da circunstância. Essa é a grande questão. Talvez você esteja esperando um resultado de um exame, mas aquela ansiedade nos traz uma angústia profunda, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu olho, por exemplo, para dentro do corpo, eu não consigo ver. Mas quando eu olho e oro e falo, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, o Senhor nos dá paz ao coração. Isso quando não responde imediatamente, né? Logo em seguida. E isso é uma maravilha. Só quem ora consegue experimentar essa paz. Se você não tem orado, você não tem experimentado essa paz que o Senhor dá para aqueles que oram. Por fim, a oração muda a nossa perspectiva de visão daquilo que nós estamos vivendo. A ansiedade nos faz olhar para os desafios como se fossem maiores do que realmente são. A gente olha para uma lombada e acha que aquilo é uma montanha. Mas quando a gente ora, a gente muda a nossa perspectiva. Porque a gente não olha mais a partir da visão humana, mas olha a partir do mover da mão de Deus sobre a humanidade, sobre a criação. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
A palavra de Deus não diz que todas as coisas possíveis serão lhes acrescentadas, mas ele diz todas as coisas são acrescentadas. Por isso, meus irmãos, querem vencer a ansiedade? Querem respostas para a sua vida, para os dilemas que vocês estão vivendo? Orem a Deus na certeza do seu coração. Somos chamados também a alimentar a mente com aquilo que é de Deus. Outro ensinamento importante para as nossas vidas. O que você tem deixado tomar conta da sua mente? Veja bem, é muito difícil nos dias de hoje o que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo. Porque a sociedade tem oferecido para nós coisas que só nos trazem ansiedade. Aquilo que ocupa nossa mente define nosso estilo de vida. A ansiedade cresce quando alimentamos a alma com o caos desse mundo. Isso é uma verdade muito grande. Quem assiste jornal consegue ficar em paz no coração? Quem pertence a grupos de WhatsApp tem condição de estar com o coração em paz? Quem assiste filmes hoje em dia, né? Qual é o filme que nos traz com tranquilidade na nossa caminhada? Eu não digo nem novelas, porque faz muitos anos que eu deixei de assistir novelas, mas as novelas são só tramas que trazem angústia. E o que a sociedade tem oferecido para nós? O que nós temos encontrado da sociedade brasileira? Mentiras que relativizam a verdade. Nós vivemos num mundo da pós-verdade, em que a verdade é distorcida, e talvez essa seja uma grande dificuldade. Quando a gente mergulha naquilo que tem sido oferecido para nós, nós enchemos a nossa mente de coisas que nos levam a viver angústia. Imoralidade exaltada? Será que a gente consegue assistir, a quem tem filho adolescente, a gente consegue assistir um filme com os nossos filhos hoje? Difícil assistir um filme com os nossos filhos. Toda hora você tem que ir lá trocar de canal, mesmo que seja censura livre. Aí é problemático. E a gente vê os escândalos e as coisas que acontecem em relação à moralidade. A injustiça institucionalizada. É possível hoje falar que a justiça é justa? Eu não vou entrar em questões políticas aqui, que não é nesse sentido. Mas quantas vezes nós temos visto a justiça injusta? E a gente olha e fala assim, como é que pode, né, decidirem por esse caminho se isso claramente é absurdo? Ódio e astúcias disfarçados de opinião, manipulação travestida de informação. Eu assisti um documentário chamado A Rede, em que mostra como as redes sociais, as Big Techs, né, o Instagram, o Facebook, o TikTok, como eles manipulam o nosso modo de pensar através dos seus algoritmos. Não é apenas uma percepção minha ou sua. Alguns filósofos e sociólogos têm demonstrado cientificamente, teoricamente, essa evolução. Você pode ver aqui Friedrich Nietzsche, por volta de 1900, já dizia que a modernidade havia abandonado os valores cristãos e com isto perdido um fundamento absoluto da moralidade. Segundo ele, sem Deus a verdade tornaria relativa e cada um buscaria o seu próprio poder. Fazem quantos anos? 1900 para 2100 para 25, então faz 125 anos que Nietzsche falou que nós viveríamos o que nós estamos vivendo hoje. Zygmunt Bauman, um homem que escreveu um livro trazendo o conceito de modernidade líquida, descreve a sociedade contemporânea como volátil e sem referências sólidas. A verdade, a ética, os relacionamentos se tornam frágeis e descartáveis. Isso contribui para a imoralidade, injustiça e manipulação da verdade. Mais uma vez, um filósofo traz: a humanidade está perdida. E quem segue aquilo que a humanidade, que a sociedade tem ditado,
tem vivido tempos angustiantes. Mas não são os filósofos, os sociólogos também. Guy Debord afirma que vivemos em uma era onde a realidade é moldada pela mídia e pelo entretenimento. O que importa não é a verdade, mas a narrativa que gera mais impacto. Olha que atualidade, isso ele escreveu em 1994. E nós estamos em 2025 e nós estamos vendo que a mídia tem caminhado e conduzido as nossas vidas. Christopher Lasch descreve como a sociedade ocidental passou a glorificar o individualismo extremo, tornando as pessoas egocêntricas e indiferentes ao próximo. Parece que ele escreveu ontem, mas isso também já faz 20 anos que ele vem dizendo. Essa é a fotografia da sociedade que nós estamos vivendo. Você queira ou não, nós estamos enfrentando isso. Diante disso, qual que é a resposta do Evangelho para nós? Renove a sua mente. Deixe a palavra de Deus ocupar o nosso pensamento. Que nós iremos encontrar clareza, equilíbrio e paz. Qual a receita? Que tudo é... Verso 8. Aqui. Tudo o que é verdadeiro esteja na sua mente. Tudo que é respeitável esteja na sua mente. Tudo que é justo ocupe lugar na sua mente. Tudo que é puro ocupe lugar na sua mente. Tudo que é amável ocupe lugar na sua mente. Tudo que é de boa fama ocupe lugar na sua mente. Se há alguma virtude, que isso ocupe a sua mente. Que a gente esvazie a nossa mente daquilo que não é do Senhor, que a gente deixe de lado tudo aquilo que o mundo está nos oferecendo para viver uma vida plena na presença do Senhor. Seguir Jesus nos ajudará a renovar o nosso estilo de vida. Então Paulo falou, ore ao Senhor. Paulo falou, renove a sua mente, mude o seu jeito de ser. E aí ele vem e fala, siga o mestre. Olhe para Jesus e siga ele. Jesus ajudará a cada um de nós a renovar a nossa mente e o nosso estilo de vida. A fé não é apenas um conteúdo que se aprende na igreja ou num livro. A fé é vida, a fé é prática. Paulo diz, sigam o exemplo. Agora, por que seguir bons exemplos? Qual razão eu devo seguir os exemplos? A psicologia nos ensina que as pessoas aprendem observando e imitando os outros. Isso é uma aprendizagem de modelagem. Quem é psicólogo aqui sabe disso, faz parte da psicologia, que aprenda por imitação. Siga o mestre. A sociologia também diz o seguinte, ela nos esclarece que os indivíduos ajustam seu comportamento conforme o padrão dos seus grupos. Não é isso? Os skatistas são skatistas, os surfistas vivem como surfistas. Os jogadores de futebol vivem como jogadores de futebol. As bailarinas vivem como bailarinas. E cada um vai aprendendo um com o outro. A palavra de Deus nos ensina que observar e seguir bons exemplos renova a nossa mente e transforma a nossa maneira de viver. A palavra de Deus nos ensina isso. E o que ela diz primeiro? Primeiro, antes de tudo, Jesus deve ser o nosso modelo supremo. É Ele que a gente tem que seguir. Nós temos que olhar para a vida não para um líder religioso, não para um líder político, não para outra coisa, para uma filosofia, por alguma coisa. Nós temos que olhar para Jesus. O que Ele nos ensina, como Ele viveu. Pois eu lhes dei o exemplo de Jesus em João 13,15, para que vocês façam como eu lhe fiz. Exemplo disso está muito evidente na ceia. Jesus tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos, todos comeram e logo em seguida ele tomou o cálice. Não, logo em seguida ele se levantou da mesa, pegou uma bacia
pegou a sua toalha e lavou o pé dos seus discípulos. E aí ele falou para os seus discípulos: façam como eu fiz. Sejam servos um dos outros como eu sou servos de vocês. Aí ele pegou, lavou o pé de todo mundo, voltou e aí ele participou do cálice e deu andamento à ceia. Jesus é o nosso modelo. Jesus não apenas ensinou princípios, mas ele viveu de maneira exemplar, mostrando que o aprendizado prático é essencial para a transformação. Jesus pegou Pedro, um pescador bravo, forte, ríspido, e transformou num pescador de homens. E quantas transformações a gente viu na vida dos seus discípulos. A segunda coisa que a palavra de Deus nos ensina é que os apóstolos também são nossos exemplos. Paulo diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Paulo reforça que a mudança de vida ocorre quando seguimos aqueles que já viveram de acordo com o verdadeiro evangelho. Esse é um grande perigo. Sigam a mim, mas eu estou indo no caminho errado. A gente tem que tomar cuidado para a gente também não seguir no caminho errado. Mas Paulo nos chama a atenção para olhar para a vida dos discípulos, para os homens que são fiéis a Deus. Como é que eles superaram as suas dificuldades? Como aquele meu irmão maduro na fé tem enfrentado os dilemas da vida dele? Ele perdeu o emprego, como é que ele enfrentou a perda de emprego? Ele teve uma crise na família com seus filhos, como é que ele lidou? É isso? Lidou? Como é que lidou com essa questão? Quantas outras questões a gente pode ver no nosso dia a dia que, olhando para o nosso irmão, pedindo ajuda para a caminhada daquele irmão mais forte, como que ele enfrentou essas questões? E por fim, meus amados, sejam testemunhos, sejam discípulos. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Sejam testemunhos. Quando alguém vê a nossa vida justa, nós somos sal e luz naquela vida. A palavra de Deus nos convida a discipular. Não basta apenas vir, sentar e assistir um culto na igreja. Nós precisamos ser exemplo para aqueles que estão se achegando. Exemplo para aqueles que são de fora. Quantas vezes a gente vê amigos que trabalham no nosso local de trabalho, fazem parte da família, que eles não conseguem ver na nossa vida um exemplo de fé. Como que eles podem alcançar a luz se nós que fomos colocados do lado deles não formos luz para eles? Somos chamados, meus irmãos, a viver de forma firme no Evangelho e a inspirar essas pessoas através das nossas vidas. Encerrando o sermão, eu repito a pergunta: será que o Evangelho pode responder a estes questionamentos que tanto tem nos inquietado? Talvez alguns de nós estejamos inquietos, esperando as respostas. A resposta, meus amados, é sim. O Evangelho traz resposta às nossas ansiedades. Mas isso só acontece quando deixamos o Espírito Santo renovar a nossa mente, confiando em Deus mais do que em nós mesmos, enchendo a mente com aquilo que vem do alto, seguindo o exemplo de Jesus e quem vive com Ele. Essa é a caminhada para uma vida de paz. Esta é a boa nova que o Evangelho traz para o nosso tempo. Amém? Eu convido você agora a fechar os seus olhos. Nós vamos falar mais uma vez com Deus. Eu não sei qual que é a inquietação que tem no seu coração. Eu não sei qual resposta você tem pedido. Mas o que eu vou orar nesse momento é para que Deus traga ao seu coração e à sua mente a resposta que tanto você precisa. Pai, a tua palavra, meu Pai, foi semeada no coração da tua igreja. Senhor, já não está mais no alcance da minha mão, da minha boca, Senhor, da minha atitude, Senhor, aquilo que o Senhor plantou no coração da tua igreja. O que pedimos a Ti, Pai, é que cada coração, meu Pai,
nessa noite possa estar quebrantado, Senhor. Que cada irmão, que cada irmã nessa noite, nesse momento, possa olhar para a sua vida e colocar diante de Ti, Senhor, as suas expectativas, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Senhor, um dia, Pai, eu diante de tantas dificuldades da minha vida, Senhor, me coloquei diante de Ti e entreguei definitivamente a minha vida em Tuas mãos. Já caminhava contigo, Senhor, há muitos anos, mas, Senhor, ainda guardava, Senhor, dentro de mim, nas minhas mãos, o pensamento que eu era capaz, meu Pai, de cuidar da minha vida. Mas enquanto tinha esse pensamento, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu sofria. Mas naquele dia, Pai, em que eu me quebrantei diante de Ti, Senhor, e coloquei no Teu altar, reconhecendo que eu não era capaz, o Senhor veio sobre mim e mudou, Senhor, a sorte da minha vida. Senhor, que o Senhor também, meu Pai, possa tocar o coração de cada um de nós nessa noite, para que também possa experimentar, meu Pai, essa paz em seu coração. Que possa, Senhor, nessa noite ter a coragem, Senhor, de abrir mão do controle da sua vida e entregar a própria vida nos Teus pés. Senhor, seja com a Tua igreja, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus amados,